Hã? Como mudar o Seja jogo? bem-vindo, meu amigo. Tá Bora me mudar ouvindo o bem? jogo do franchise aí com Bora. inteligência artificial. Faz aqui. Como é que tá o fone? Bacana? Tá ouvindo bem? Bem, você está me ouvindo bem? Tô tranquilo. Tá bem, Ellen, bom beleza. dia a todos, bom Bom dia. dia. Vamos lá. Obrigado pelo convite, Gels. Vou colocar um café aqui. Alguém quer um café junto? Rapaz, olha só, o cara já vai botando inveja na arrancada da nossa live aqui. Olha aí, olha Olha que aí. maravilha. Olha o cheiro do café. Franquia é igual café, tá? Vicia. É, Cuidado. Fica alerta aí para todo beleza. mundo. Então, só para quem está entrando, nossa live é com o Luciano Camargo. Ele é especialista na área de franquia, né? Tem uma empresa gera franquia para quem quer expandir seus negócios. E hoje nós vamos falar sobre como mudar o jogo no franchise usando IA. Bom, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho de quem é o Luciano, que área que você atua, para a gente entrar efetivamente no nosso negócio, aí, nosso tema da nossa live. Tá bom. Quem que é o Luciano? O Luciano é um advogado por formação, porém um empresário por vocação, e se apaixonou por franquia há 7 anos atrás, abandonou a advocacia empresarial e se especializou no assunto. O que parecia muito distante, Gelson, em 2017, falar sobre franquia do jeito que nós falamos hoje, como algo que está fazendo parte da rotina de todo mundo. Ou você está ali sendo franqueado, ou você está sendo interessado a ser um franqueador, ou você está atendendo uma rede de franquia. E agora a gente está falando de inteligência artificial e franquia. O que tem a ver? Tudo. Quem não juntar essas duas coisas vai ficar obsoleto, vai ficar para trás. Então, a minha formação é em Direito, eu sou sócio proprietário da CF4 Company, e a gente transforma boas empresas em franquia e faz toda essa consultoria pós-formatação também. Bacana. Luciano, hoje qual que é o maior desafio dentro quando vai começar uma franquia, ou quem é franqueado já, né, quem tem uma franquia, sem o uso de automação, sem o uso da inteligência artificial, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas qual que são os maiores desafios que o empresário tem hoje quando ele tem uma franquia e não tem a tecnologia do lado dele? Custo é maior, a equipe é maior, a velocidade é menor. Quando você não coloca inteligência artificial, não coloca tecnologia nas franquias, você vai ter que investir muito mais dinheiro para poder brigar com quem já está usando a franquia a seu favor. Então, você percebe que as grandes empresas são grandes, não são por acaso. Então, a gente pode começar já com o exemplo da Boticário. Como que se fazia perfume antigamente? Você teria que fazer toda uma análise do marketing, uma equipe de marketing. Você teria que fazer com uma equipe de profissionais para definir qual seria o aroma. Você teria que juntar um monte de profissionais para chegar num resultado. Hoje o Boticário define qual vai ser o perfume utilizando inteligência artificial. Alguém dando um clique ali e vindo a resposta diante de todas essas análises. Então tu começa a perceber que o jogo mudou. E quem não acompanhar, meu amigo, vai ficar para trás. Quais são os desafios hoje em relação... Eu sei que quando a gente tem uma franquia, nós temos dois públicos, né? O público que compra a franquia e continua interagindo com você, né? Que são os franqueados. E você tem o público o consumidor final. Hoje, em relação ao atendimento, tira dúvidas, como que hoje operacionalmente é feito hoje nas franquias? Existe hoje uma automação que o cliente pode tirar dúvidas, que o franqueado pode ir lá e tirar dúvidas, ou é tudo manual? Certo. Eu estou aproveitando aqui, Gelson, encaminhando o convite para 50 pessoas. Também vou aproveitar enquanto você fala aqui. Então, quem está acompanhando a gente, se alguém puder compartilhar ali no grupo nosso também, né, do Venil, o pessoal estava pedindo o link. É verdade. Vai ser bem legal. Aí. Enviei para 50 pessoas. Envia para as pessoas que têm empresas ou que estão relacionados de alguma forma com a empresa, porque esse assunto ele é extremamente importante. Vamos pensar no empresário que está procurando uma franquia para comprar. O que a inteligência artificial pode fazer para ajudar ele? Se ele for de uma forma
sem a tecnologia, sem a inteligência artificial, ele vai ter que seguir um caminho muito mais longo. Agora, se ele pegar e dar um clique ali no chat de GPT, e perguntar o que eu preciso saber para poder escolher uma franquia, automaticamente o chat vai responder. Você precisa procurar algo que você tenha familiaridade, você precisa analisar qual o tempo de mercado dessa franquia, se ela está ou não filiada na Associação Brasileira de Franquia. Você precisa, meu nobre empresário que está procurando uma franquia para comprar, saber se ela tem condição ou não de entregar aquilo que está prometendo. Então, aquilo que só profissionais, poucos profissionais, por sinal, existe hoje no Brasil no assunto de franquia, você teria que procurar um profissional desse, que talvez era distante, e um custo que talvez não encaixasse naquele momento. Agora, se ele pegar e acessar a inteligência, ele tem todas as respostas a um clique. Então, não tem como o franqueado escolher uma franquia rápida e precisa sem utilizar a tecnologia. Da mesma forma, o franqueador não tem como ele dar essas respostas para quem está procurando ele sem ele utilizar a tecnologia a favor dele. Porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Como que você vai colocar uma equipe 24 horas para responder nas redes sociais, no WhatsApp? Como que ele vai colocar no site? Como que ele vai conectar todo esse mundo e dar respostas precisas? Manualmente falando, Gelson, é quase impossível. É muito caro. Agora, se tu usa a tecnologia, você tem isso rodando 24/7 com precisão e tudo acontece numa velocidade que nunca aconteceu antes. Nós estamos vivendo um negócio que nunca aconteceu antes. É por isso que hoje a gente vê empresas que se transformam em franquia, que tinham 10 anos de vida de mercado, que tinham uma única unidade, e 2, 3, 4 anos depois, o cara tem 50 unidades rodando como franquia. Por quê? Porque a conexão com tecnologia faz com que tudo seja muito rápido. E aproveitando aí que você acabou de falar, hoje se você pegar, por exemplo, a plataforma O Mundo dos Bots, né, que é uma plataforma de chatbot que eu tenho, exatamente, conectado com o chat GPT, que nem você comentou, pensa o seguinte, todas aquelas informações da sua empresa, dúvidas, informações, você colocar lá para tirar dúvidas, você consegue escalar sem precisar escalar pessoas também, né? Você consegue limitar os custos operacionais em relação a isso. Hoje, quem das empresas, né, qual que é o nível hoje das franquias que estão pensando e quem está pensando em implementar, o que precisa entender desse mercado em relação à tecnologia, como que precisa se organizar antes de dar o passo para franquear? Primeiro, que não é uma opção, é uma necessidade. Ou você usa, ou daqui a pouco talvez você não existe mais. Essa é a verdade. E existe ferramentas tanto para pequenas, médias e grandes empresas. O custo por si só, se a gente analisar, né, Gelson, como tu mesmo mencionou o mundo dos bots, é um negócio que ele se paga muito rápido. Não é um custo, é um investimento, além de ser uma necessidade. Eu estava pensando aqui sobre uma triagem de candidatos a ser franqueados. Imagine você como franqueador, tendo aí 100 pedidos por dia para analisar, para ser um franqueado seu. Nem todo mundo que vem com dinheiro tem um perfil para ser seu franqueado. Mas como que tu vai fazer essa triagem manual? Nós temos hoje 5.500 cidades no Brasil. Você faz um trabalho digital, você tem uma procura gigante de pessoas. E aí, sem usar a tecnologia, sabe como que as pessoas têm feito, Gerson? O franqueador tem escolhido todo mundo que vem. Tem dinheiro, bacana, coloca. O negócio dá um boom, na mesma velocidade que cresce, despenca depois. Agora, quem utiliza uma triagem automatizada aí do candidato, do 100 que entra, o robô vai entregar para ele os 10 que encaixam no perfil que ele quer. Então, a gente vê o tanto que tudo otimiza. E assim, acho que nunca foi tão fácil trabalhar com isso, porque nós temos aí perto da gente boas empresas igual a sua para poder nos atender. E não tem barreiras, né? Nós estamos em Sinop. Você pode atender alguém de qualquer lugar do Brasil e do mundo. E como que fazia isso antes manualmente? E esse antes, eu quero
se assim me permite fazer um contexto, a lei de franquia do Brasil ela nasceu em 1994, 8955. Mas em 2015 em diante, e começou uma nova roupagem nessa franquia brasileira. Em 2019, nasceu a nova lei de franquia, 13966. E em 2017, talvez essa conversa nossa, quando eu comecei a atender a franquia, talvez uma conversa nossa seria assim algo muito distante. É como se falar de carro voador. Agora, em 2023, a gente olha para trás e fala, não tem como hoje se imaginar sendo um franqueador ou um franqueado sem ter as ferramentas aí no dia a dia de trabalho. O quanto isso otimiza o tempo, o quanto isso faz ser mais preciso, são resultados mais práticos. Eu acho que se fosse resumir numa palavra, seria exatamente isso. Nós temos, com a inteligência artificial na franquia, resultados mais práticos. E é uma mudança que está, como você falou, né? Muito rápida, né? Ela tomou uma proporção que eu falo assim, a inteligência artificial nas nossas vidas, ela ainda está sendo gestada, né? Ela nem nasceu, acho que o bebê nem nasceu ainda. Imagina a hora que ele começar a caminhar, o que vai acontecer? É um desafio que... E aí eu sempre falo assim nos meus vídeos, nas lives que eu faço, inclusive só para lembrar quem está aqui assistindo, todo dia, às 11 horas da manhã, horário do Mato Grosso, meio-dia, horário de Brasília, eu estou fazendo lives diárias para falar sobre automação, sobre a tecnologia, a inteligência artificial, que pode ajudar nos nossos negócios. E eu falo sempre o seguinte, quem não tiver hoje dentro da sua empresa, independente do tamanho dela, automação com inteligência artificial no atendimento, você está 2 passos para trás. Por que isso? Porque a empresa que tem automação, que nem você falou, ela é muito mais ágil, ela toma decisões mais rápidas, ela consegue se relacionar com o cliente. E aí, como que a automação, a inteligência pode contribuir nas operações das franquias hoje, além disso que a gente tem falado? Apesar da lei de franquia no Brasil estar desde 1994, teve um estudo recente e mostrou que o Brasil está apenas utilizando 10% do que pode do mercado hoje de franquia. Então nós temos em 90% do mercado para explorar. Só que o que eu vejo? Por que nós demoramos 30 anos no Brasil para entender 10% do que é a franquia? Talvez nos próximos 10 anos, com a tecnologia, nós vamos alcançar um mercado aí assustador. Eu nem arrisco chutar qual a porcentagem do mercado que nós vamos conseguir alcançar. Então, se a gente pegar e analisar o poder que a inteligência artificial tem, desde o dia a dia de uma unidade de franquia, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar numa empresa que tem o atendimento do mundo dos bots para o cliente final. A experiência do cliente é outra. A gente fala tanto de experiência do consumidor. Eu lembro que tu mencionou uma vez, um exemplo, se não me engano, era de um hospital, né? Que mudou o antes e o depois do atendimento ali do mundo dos bots. Aí eu me coloco como esse consumidor, como esse cliente final do hospital. Poxa, eu estou doente. Eu quero um atendimento rápido, preciso. Do outro lado, não tem a quantidade de pessoas ali no telefone atendendo. Aí do dia para a noite, você vai lá e coloca a tecnologia. O que o cara não conseguiu fazer em 30 anos, você consegue fazer em 30 dias. Então, como mensurar isso? Como ter um feedback disso depois, Gelson, de alguém que conseguiu olhar para os números? Eu acho que, se a gente pode dizer algo muito preciso sobre franquia e inteligência artificial, é que o empresário consegue entender os números. Ele consegue tomar decisões olhando os números e não apenas em achismo. Eu acho que eu atendi bem. Se ele fez uma pesquisa usando inteligência artificial para saber se atendeu bem ou mal, né? É fácil falar, eu vou tomar a decisão, vou aumentar a minha empresa porque eu acho isso, ou eu vou mudar o produto porque eu acho aquilo. A gente sai de uma fase do achismo e a gente entra numa fase de tomar decisões em números. Não, diante da tecnologia tal, o produto que encaixou foi esse, então é esse que eu tenho que vender. Ou eu tenho que entrar no mercado tal. Eu tenho
só para seguir a tua linha de raciocínio, tem um cliente que é interessante porque foi o seguinte, ele atende a região e aí lá dentro do atendimento o bot faz várias coisas. E tinha uma parte lá que tinha uma opçãozinha outras, né? Outras coisas que a pessoa está buscando que eles não buscavam, né? Não tinha talvez. E aí surgiu o quê? No meio do caminho, o que aconteceu? Eles acabaram puxando uma linha de produtos que eles não tinham, porque a busca dos clientes lá estava alta. Então, olha a oportunidade que você tem dentro do atendimento. Muitas vezes, no atendimento tradicional que a gente tem, vamos dizer assim, o humano, né, humanizado, você nunca vai conseguir extrair essas informações porque você não consegue ter o controle do que está acontecendo, as oportunidades que surgem dentro do teu negócio. Então, você pega algo que estava escondido, entre aspas, aos nossos olhos, e a inteligência artificial vem e fala, Gelson, esse aqui é o produto. Falando um pouco sobre o franqueador. Aonde o franqueador tem que expandir? Eu acho que tem que ser em Sorriso, porque Sorriso é bom. Eu acho que tem que ser em Porto Alegre, porque... Não, você vai lá, utiliza uma ferramenta chamada Geomarket. O Geomarket vai permitir que você diga para o teu franqueado, você comprou uma franquia em Porto Alegre, mas aonde vai ser esse ponto comercial? Ou a faixa etária de pessoas que a gente alcança é de X idade. Então, o local ideal da cidade é esse daqui. As pessoas que consomem o nosso produto utilizam um celular tal, andam com um carro tal. Aonde estão essas pessoas? Eu vou pegar e vou entrar numa capital de, sei lá quantos milhões de habitantes, vou ficar procurando isso manualmente? Não, é loucura. Você pega, utiliza essa ferramenta chamada Geomarket, e o Geomarket vai dizer exatamente aonde está a população, qual o celular que elas usam, qual a faixa etária que precisa, para poder auxiliar o franqueado para ele escolher o ponto comercial correto. Se tem movimento naquele ponto comercial, não significa que ele vai vender, porque talvez o movimento que tem não é um movimento que costuma parar para comprar naquele ponto. Então, nós estamos vivendo em 2024 um privilégio que nenhum antes desses 2024 anos tiveram. A possibilidade de a gente tomar decisões utilizando estatística e não mais achismo ou ficar dependendo de um profissional ou outro que diz que sabe sem te dar as informações como hoje a inteligência artificial te dá. Então, é muito diferente trabalhar. Eu, apesar de ser alguém, me considero novo, né? Tem pessoas que estão há 30 anos trabalhando com franquia, eu estou há menos de 10. Eu vejo que quem não se atualizou de lá para cá já está na lateral, já está saindo do jogo, já não está mais fazendo parte do jogo. Luciano, e uma das coisas, só usando essa ferramenta que você está falando aí, vamos entender uma coisa, né? Se você for fazer uma pesquisa em loco, né, pesquisar lá, ponto a ponto manualmente, o custo operacional é altíssimo. Então, você consegue reduzir custo. Aí entra um outro fator que eu falo, que é a inteligência artificial, né, a automação, e N fatores aí, ela traz o quê? A redução de custos. Porque muitas vezes a gente fica falando, mas custa X valor. Às vezes não, é real que você coloca isso dentro do teu negócio, no primeiro impacto você não dá muita atenção e conforme vai andando as coisas, vai perceber o quanto que você economiza no teu negócio e aumenta a lucratividade na rapidez das informações precisas, as ações que você vai conseguir tomar também são muito mais assertivas, porque Sim. Você tem dados, porque hoje você vai fazer alguma coisa sem dados, você está dando um tiro no escuro. Fato. E muitas empresas estão fazendo isso. Então, nós vamos ver daqui em diante, Gelson, empresas novas crescendo, empresas velhas que têm a mente fechada para a inteligência artificial fechando as portas. Às vezes, empresas que estão há gerações ali no mercado. Eu falo uma coisa, que o empresário, ele tem duas coisas que ele precisa fazer. A primeira delas, que é ele como pessoa, deixar ser curioso. Nós estamos vivendo numa época, principalmente, vamos pegar o segundo semestre de 2023 para frente, aonde que nós precisamos entender o quê? O que a gente fazia, da forma que a gente fazia, não funciona mais. Não. E a tecnologia está muito rápida, coisas assim que são muito
que coisas que demorariam 6 meses, um ano, às vezes em uma semana acontecem. Então, você imagina uma coisa seguinte, que quem diria o ano passado que lá no WhatsApp, a tua automação, né, o teu WhatsApp, você conseguiria ler um áudio, né, e responder em áudio. Aí eu falo, você precisa ser curioso, você precisa empresário, você precisa se deixar levar a curiosidade. E aí tem um outro lado que é o seguinte, na hora da contratação, nós precisamos contratar colaboradores curiosos, porque senão, o que adianta o dono da empresa ser curioso, querer coisas novas, se a equipe não tem essa pegada, e aí você fica patinando, você precisa que as pessoas se joguem, né? Muitas vezes você precisa fazer algo que é ousado, e aí tua equipe não está preparada para isso. Então, eu falo, a equipe e o empresário precisam ser curiosos para que se deixar errar para você acertar com o que está vindo aí no mercado. Falando um pouco sobre esse atendimento no WhatsApp, me lembra muito como funcionavam os manuais de franquia antigamente. Quando a gente pensa em franquia, a gente pensa no quê? A gente pensa num padrão. A gente pensa num padrão de qualidade, num padrão de atendimento, num padrão de serviço, num padrão de produto. Mas como fazer isso hoje? A forma mais eficiente que tem é utilizando a inteligência artificial. Por quê? Você consegue pegar o que era antes um livro de manual e transformar ele em áudio de manual, em vídeo de manual, fazer ele de várias frentes. Por quê? Cada pessoa tem uma forma diferente de aprender. E se você pegar e ter a inteligência artificial a favor dos seus manuais, você consegue pegar um manual e fazer ele de várias formas totalmente diferentes. E ter esse acesso facilitado para que o seu franqueado possa ir lá e tirar dúvidas. Então, eu tenho visto que as empresas que utilizam isso em favor dos manuais têm alcançado uma padronização de uma forma mais rápida. A curva de aprendizado é muito mais rápida do que ter que reunir na sede da franqueadora um mês inteiro. Qual é o custo que é tudo isso? O cara sai de 2, 3 mil quilômetros, vem para cá em Sinop, fica aqui, tem todo o custo de hospedagem, tem todo o custo. E o que pode ser feito com a inteligência artificial, às vezes em 2, 3 dias, sem ele precisar sair da cidade dele, do conforto dele. Então é mais rápido para ele, é mais barato para ele, é mais rápido para a franqueadora, mais barato para a franqueadora, porque ela tem o serviço de fazer um manual, e esse manual está 24 horas, 7 dias por semana, trabalhando em favor da padronização da rede. Por quê? O suporte de uma franquia é o coração do negócio. De nada adianta tudo o resto. Se você utilizar parte da inteligência artificial, que é selecionar um bom candidato, e não utilizar ela a favor de ter um bom suporte, você vai morrer na praia do mesmo jeito. Então você tem que continuar colocando isso em todos os setores da sua rede de franquia. E uma das coisas que impactam também é que nós estamos vivendo, pelo menos na nossa região, né, acredito que a região do Mato Grosso aqui seja uma das impactadas, talvez o Brasil, é a falta de gente preparada para fazer atendimento. Pessoas, porque eu percebo muitas vezes o seguinte, por mais que você tenha uma conversa, né, envie uma resposta clara, as pessoas não estão conseguindo interpretar o que está do outro lado. E aí essa falha de conversação, quando o ser humano está fazendo, a pessoa escreve com abreviado, tem vários termos que se usa, e se você quer uma padronização, nada melhor que a automação para fazer isso. Toda vez que eu viajo, eu tenho o costume de chegar nas empresas e fazer uma pergunta. Por que você não cresceu mais? É uma pergunta que dá uma abertura para eu conversar sobre vários assuntos e é uma pergunta que eu faço uma pesquisa de mercado também. Então, em novembro, eu estava em Curitiba. Inclusive, eu vi a Kátia aí, a franquia Kaizen, teve a convenção lá na região. E na capital do Paraná, eu fiz essa pergunta. Por que você não cresce mais em algumas empresas que eu visitei? Em dezembro, eu estava em Maceió, lá no Nordeste. E eu fiz a mesma pergunta. Duas realidades totalmente diferentes. Mas a resposta é a mesma. Porque falta pessoas. Porque não tem gente. Por que isso? Por que aquilo? Então, a gente percebe que as pessoas limitam o sonho de crescer os seus negócios por questão de não encontrar pessoas. Sendo que
Se elas usarem melhor as pessoas que têm com a inteligência artificial trabalhando junto, às vezes não é pessoas que elas estão precisando hoje. É só melhorar as ferramentas de trabalho. Luciano, a gente está chegando aqui no final da nossa live. Eu queria perguntar uma coisa para você, o seguinte: qual a sua visão? A gente já falou, né, que precisa hoje, é uma necessidade as franquias ter uma automação, ter uma inteligência artificial por trás. Mas qual a tua visão no futuro? E quando a gente está falando futuro, não é daqui 10 anos, é daqui 6 meses, no máximo. Qual a sua visão da inteligência artificial unida com a automação dentro das franquias? Certo. Eu olho para os Estados Unidos sempre como referência para a gente. A lei brasileira de franquia é uma cópia da lei americana. E se eu olhar para os Estados Unidos, no ano passado, eles investiram mais de 90 bilhões para desenvolver a inteligência artificial. Só que no ano retrasado, eles tinham investido a metade desse valor. Então, se eles, com essa visão, como país de primeiro mundo, como elite, já entenderam que eles têm que dobrar o investimento anual para desenvolver a inteligência artificial, se nós brasileiros queremos ter empresas aí com uma pegada de país de primeiro mundo, é só a gente olhar a velocidade que tudo está acontecendo. Já não é um negócio que demora 10 anos. Hoje, em 6 meses, você vê uma evolução que antes demorava uma década. Então, não é que a inteligência artificial vai substituir a mão de obra, mas ela vai substituir a mão de obra que não utilizar a inteligência artificial. Não é que a inteligência artificial vai acabar com as franquias, mas ela vai potencializar as franquias que têm a inteligência humana de utilizar a inteligência artificial em prol de construir aí franquias sustentáveis. E sempre que a gente transforma uma empresa em franquia, a nossa forma de trabalhar é a mesma. Você, Gelson, compraria essa franquia sua? Ah, então compraria. Então vamos sempre se colocar no outro lado da mesa. Você quer um suporte rápido? Quero. Então o teu franqueado também quer. O cliente do seu franqueado também quer. Você quer selecionar pessoas que estejam engajadas com o seu negócio? Sim. Então vamos utilizar isso em favor nosso. E é barato utilizar a inteligência artificial, Gelson. Caro antes era a gente sair daqui e ir lá em São Paulo e ficar um mês escolhendo qualquer ponto comercial correto que o franqueado teria que escolher. Hoje tu faz isso tomando café no seu escritório em meia hora, clicando com 1 bilhão de gráficos para dizer: aqui é o melhor lugar, esse é o melhor franqueado, esse é a melhor forma de suporte, essa é a melhor estratégia de crescimento. Então nós temos o privilégio de estar num país que tem tudo para poder surfar esses 90% de mercado ainda disponível que a franquia tem. E só é possível, no meu ver, com a inteligência artificial. Ô Luciano, isso que você acabou de falar, assim, ó, a gente tem uma experiência, até vou compartilhar algo bacana aqui, que é assim, ó, empresas que têm, e aí a gente, quando fala de franquia, você tem um volume alto de interações no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e outros canais. Como você se relacionar com essas pessoas em volume, dando atenção, sendo humano? E aí a automação com inteligência artificial faz isso de uma forma tão perfeita, tão bacana, que aí você fala assim: olha a maravilha que tem à nossa disposição. Porque eu falo assim, antigamente, um ano atrás, quem conseguia ter isso na mão? Grandes empresas, porque você precisava de um investimento altíssimo em tecnologia, ter uma equipe muito boa, e hoje não, hoje a gente começa para uso pessoal gratuito. Hoje nós temos que na plataforma o ChatGPT integrado com os dados da sua empresa. A gente consegue subir os dados da sua empresa para responder no WhatsApp. Outra coisa, quando você precisa, qual é o maior desafio, qual é o maior, o que as empresas mais buscam hoje são pessoas, achar o cliente, ter os dados, quem é o Luciano, como que eu consigo o WhatsApp do Luciano? E quando o Luciano mandou uma mensagem para mim, eu falo que hoje as empresas têm um negócio chamado cemitério de leads, porque ela tem aquele monte de informação que não serve para nada. E aí, eu vou dar um exemplo de um cliente que a gente fez uma ação esse início do ano. Ele precisava fazer uma alteração dos valores dos produtos dele e ele precisava comunicar todos os clientes. E ele tinha toda a base dentro da nossa plataforma. O que nós fomos lá? A gente fez uma campanha notificando todo mundo, mandando uma mensagem no WhatsApp que eles tinham uma alteração de valores dentro da base de clientes.
Aí eu estava me perguntando assim, praticamente foram mais de 6 mil contatos. Quanto tempo essa pessoa, essa empresa, ou as empresas teriam que fazer contratando gente, mandando mensagem um a um para comunicar esses 6 mil? O tempo gasto que essa pessoa, que essas empresas teriam para fazer. E foi feito em praticamente um dia para todo mundo já foi notificado. Eu vi que a minha esposa entrou ali no grupo e esse exemplo seu me trouxe algo que aconteceu semana passada. Nós estamos esperando mais uma filha, né? Agora a Amanda chegando, temos Isaac, estamos esperando a Amanda em março. Aí vamos comprar o quartinho, o quarto dela, berço, poltrona, cômoda e tal. Nós temos uma loja que a gente compra móveis há muito tempo. O que a minha esposa fez? Mandou uma mensagem, quero comprar móveis para nossa filha. A vendedora não respondeu. A vendedora demorou para responder. E aí, foi ontem, ela respondeu, desculpa, eu estava ocupado, acabei demorando para responder, o que você está precisando? Sabe qual foi a resposta dela? Mais nada. Fui lá na Bebezinha e comprei tudo que precisava, que perdeu a venda. Mas, Luciano, isso é mais... eu fiz eu dei uma palestra no passado, retrasado, e aí eu fiz o seguinte, eu gravei um vídeo numa empresa que tinha automação, por dizer, meu cliente, e uma outra com um print dele igualzinha, mandei as duas mensagens junto, peguei 2 celulares e mandei, pá, junto. 1 minuto e meio eu resolvi o meu problema, não tinha automação. 13 minutos depois, e olha que eu acho que a empresa foi rápida, tá? 13 minutos depois, ela mandou, bom dia, o que o senhor deseja? Aí eu falo, você às vezes está perdendo venda, você está reclamando das vendas, você quer trazer um monte de cliente, às vezes o teu cliente está querendo conversar contigo e você não sabe. E aí com certeza. Vou contar um segredinho que acontece. Eu pergunto assim, normalmente quando eu vou implementar um bot na empresa, né? Eu falo assim, Luciano, qual é o tempo médio que você acha que a tua equipe demora para responder os clientes no WhatsApp? Aí sabe o que é a resposta? Eu acho que demora 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. 2 minutos. Falei, beleza. Aí quando a gente implementa a plataforma, pá, a pessoa vai ficar doida, porque tá lá 1h30, 2 horas, 3 horas para mandar a primeira mensagem. E aí eu faço assim, você não está vendendo. Você está deixando dinheiro em cima da mesa. Por causa de um detalhezinho simples. Time de resposta. Mas se tu fizer essa pergunta para ele, sem dar essa resposta, ele vai dizer, é porque eu preciso de mais gente para vender. Exatamente. Hoje, tudo acontece na cidade numa velocidade absurda. Quando eu vou para o sítio visitar meus pais, tudo lá acontece numa velocidade muito lenta, ou na velocidade normal das coisas. Mas quando tu vem para cá, se tu enviou uma mensagem para 2 vendedores, o que te respondeu em 1 minuto e meio, você comprou. Se você respondeu em 10 minutos, você nem responde. Falou, já comprei de outra. Tu já ignora. Então, o mundo empresarial está acontecendo numa velocidade gigante e a franquia, a partir desse ano, vai dar saltos anuais que antes demorava décadas, por conta da inteligência artificial. Tenho plena certeza disso. Eu queria fazer para quem está assistindo a live aqui, quem passou por isso, de mandar uma mensagem na empresa, ou 2 ou 3, e comprar daquela que respondeu primeiro, manda aqui nos comentários para a gente saber se é só eu e o Luciano que passamos por isso, ou tem mais alguém que também já passou por isso na sua vida. Luciano, queria que você falasse um pouquinho de quem pode colocar a sua empresa como franquia, rapidinho, né? Existe uma regra, só isso pode ser franquia? Como que, para quem está assistindo, que vai assistir essa live depois, mesmo que a gente mude um pouquinho aqui na inteligência, mas como que eu posso, na minha empresa, falar assim, como que eu posso colocar ser franquia? Tá. Todo segmento pode se transformar em franquia, mas nem todo negócio, ou 99% deles, não estão prontos para ser franqueados ainda. Principalmente por uma questão de mentalidade do empreendedor. Então vamos falar de quem pode ser franquia. Você precisa ter um negócio que dê lucro o suficiente para valer a pena para você como franqueador e principalmente
principalmente para o seu franqueado. Porque franqueado feliz é franqueado que ganha dinheiro. E o cliente final paga um preço de mercado. Quem pode ser franquia? É aquela pessoa que tem um negócio que pode replicar. Então, eu posso pegar isso, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e replicar em vários lugares do Brasil. Quem pode ser franquia? São pessoas que querem aumentar sua fonte de renda sem precisar investir em outros segmentos. Então, eu tenho aqui uma empresa que já foi testada, aprovada e deu certo, e eu quero criar novas fontes de renda. Ter taxa de franquia, quando o franqueado entra, royalties mensal todo mês, aumentar o poder de compra, porque se hoje eu compro em nome de uma loja, quando eu sou franquia com uma rede de 10 unidades, eu compro em nome de 10 lojas. Então, aquilo que me custava R$10, passa a me custar 7. Mas custa 7 para mim, custa 7 para o franqueado. Então, o franqueado tem acesso a um produto com preço que só é possível dentro da rede, sozinho ele não conseguiria. Então, se quem está assistindo a gente tem um negócio que pode ser replicado, que dá lucro, que ele quer transformar isso num legado, que ele quer aumentar o valuation do negócio dele. Porque franquia é um jogo de valuation. Quantos que vale minha empresa hoje? A partir do momento que a franquia passa a valer mais de 30%. E isso, conforme vai aumentando as unidades, vai aumentando o valor de mercado. Se você, empresário, é descentralizador, tem um perfil para ser franqueador. Se você gosta de treinar pessoas, você tem um perfil de ser um treinador. Não, eu odeio treinar pessoas. Então não seja franqueador, porque vida de franqueador é vida de treinador. Até me permite deixar aqui um parênteses. Nós escrevemos um livro chamado Sobre o Voo da Franquia e eu falo muito sobre isso dentro do livro. Que vida de franqueador é vida de treinador. É alguém treinando empresários para poder representar em regiões onde ele não estava. Porém, treinar dá trabalho. Só que não treinar dá mais trabalho ainda. Só que agora treinar com inteligência artificial ficou mais fácil. Por quê? Porque antes eu precisava me deslocar, precisava construir muita coisa, muito manual. Hoje eu faço um conteúdo e ele se multiplica de várias formas, dando cliques, utilizando ferramentas para isso. Então, se você é um cara descentralizador, se você tem vontade de expandir mais do que 10 unidades, se você quer entrar em regiões onde você não conhece, com pessoas que conhecem a região e não quer fazer isso utilizando sócio, a franquia com certeza é uma boa opção de você analisar. É por isso que a gente tem uma análise de franqueabilidade, que é o primeiro passo. Quem estiver acompanhando a gente pode dar um oi aí, que vai ganhar de graça essa análise de franqueabilidade para saber se o negócio tem potencial ou não de ser franquia. E se não tiver, nós vamos ser bem sinceros em dizer, a gente atendeu ontem um cliente que veio de Vera, e ele tem um negócio excelente. Mas no final ele me fez uma pergunta que a gente ficou comentando depois, ó, e se eu não tivesse o perfil de ser franqueador, o que você ia me falar? Eu ia falar, foi um prazer conhecer, nós não vamos te atender. Por quê? Porque o teu nome está junto com o meu nome. Se o teu negócio crescer, meu negócio vai crescer junto com o seu. Então, a franquia é uma ótima opção para quem realmente gosta de gente e gosta de fazer esse mundo ser um lugar melhor. Porque tu vai possibilitar que mais pessoas empreendam, tendo mais segurança e com 60%, 65% de chance a mais de dar certo do que alguém que não é franquia. Luciano, uma pergunta que pensará agora. A gente vê muita franquia de produtos, né? Poucas franquias de serviço. Franquia pode ser franquear serviços também? Pode. E essa Por resposta... exemplo, o mundo dos bots pode ser uma franquia? Sim, pode. Essa resposta vem bem ao encontro do nosso tema, que é como mudar o jogo do franchise com inteligência artificial. Muitas franquias de produtos. Por quê? Porque o produto a pessoa vai lá, paga, compra e leva. Como que faz franquia de serviço? A CF4 Company também é uma franqueadora. Quem deseja ser um especialista em franquia pode adquirir uma franquia nossa e representar a gente na sua cidade, na sua região. Hoje, utilizando a inteligência artificial, nós conseguimos multiplicar nosso conhecimento e centralizar aquilo e que talvez ele não precisa gastar tempo aqui na nossa sede, no caso, vamos falar de instrumentação jurídica. Se você
vai ser um franqueado meu lá em São Paulo, você vai fazer uma parte do serviço, utilizando todas as ferramentas que estão a um clique no seu celular. Mas, se você não utilizar a tecnologia a favor disso, é muito difícil você capacitar alguém para vender o teu serviço. Então, o mundo dos bots pode ser uma franqueadora? Pode. É um negócio que dá lucro, é um negócio que faz com que mais empresas e mais pessoas tenham uma vida melhor, é um negócio que pode ser replicado e é um negócio que tem uma operação facilitada na outra ponta para o franqueado. Quanto mais complexo for a operação para o franqueado, mais difícil é de expandir. Então, a gente pode começar essa live agora e terminar amanhã, nós não vamos finalizar o tanto de coisa que tem para abrir a mente do empresário. É mais uma questão de mentalidade do que propriamente acessível ou não para todo mundo, porque hoje é acessível para todo mundo. É acessível. Ter perfil do franqueador, boa, é isso aí, Sérgio. O perfil do franqueador é um perfil de alguém que está disposto a trabalhar com muita gente. Então, seja produto ou seja serviço, é possível ser um franqueador. Luciano, queria agradecer a sua participação. Obrigado. Eu agradeço. Foi muito bacana. É um assunto que, pelo menos na nossa região aqui, não é tão conhecido, né? Poucas pessoas conhecem, né? Principalmente nesse negócio de franquia. Eu acho que valeria fazer uma live específica sobre franquias, né? Mas, brigadão, cara. Sucesso aí no seu trabalho. Precisar, conte com a gente. E você que está nos assistindo, compartilhe essa live com quem você conhece, que gostaria que de repente enxerga que é uma empresa que valeria a pena ter uma franquia, ou que você tenha dúvidas, pergunte aqui, que eu ou o Luciano estaremos respondendo para você. Posso deixar um convite? Posso deixar um convite? Opa, claro, com certeza. As considerações finais. Esse tópico que você mencionou aí, Gelson, ainda não é muito conhecido aqui na região. A gente tem sentido a gente tem esse sentimento. As pessoas, nós atendemos empresas hoje do Brasil inteiro. As pessoas de São Paulo estão contratando a gente aqui de Sinop do que contratando as empresas de São Paulo. As pessoas, nós estamos atendendo cliente da Itália, de Portugal. Por quê? Porque as pessoas de lá nos encontram na internet. E as pessoas daqui, às vezes, ainda não entendem o que é franquia. Então, é exatamente isso, Lu. A Lu colocou aí. Nós construímos para esse ano uma agenda de circuito de negócios de franquia. Então, nós vamos fazer palestras, fórum, workshop com franqueadores locais, com franqueados locais, nacionais e internacionais, para poder fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que é tão bom assim. Não tem como não ser romântico com franquia. É igual o uso da chatbot inteligência artificial, né? Eu falo que eu tenho um programa na rádio, né? Onde que a gente precisa educar, mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, que é algo que vai ajudar a sua empresa, que às vezes você está batendo cabeça como você vai resolver um problema tão simples que a máquina vai lá e resolve. Redução de custos e aumento de lucratividade usando a inteligência artificial e a automação é o sucesso e é o que nós vamos ver mais e mais esse ano. Luciano, obrigado. Eu agradeço. Forte, conte comigo no que precisar. E você que está nos assistindo, obrigado aí para quem ficou na live, quem entrou depois está assistindo. E compartilhe, marque nós. E siga aí o meu Instagram, Gelson Pandolfo, que vai ter todo dia conteúdo, live diária. Luciano, qual que é o Instagram de vocês aí? Fala para o pessoal, para quem quiser seguir. CF4 Company é o Instagram da nossa empresa. Luciano Camargo Oficial é o meu pessoal. Então, nós atendemos tanto empresas que querem se transformar em franquia, quanto pessoas que estão procurando uma franquia para comprar. Está chegando a Norte Show, nós temos em uma gama de várias, 62 empresas hoje do agro à disposição para pessoas que querem investir nela. Então, estamos à disposição, vai ser um maior prazer poder esse bate-papo. Abraço e até a próxima. Sucesso. Obrigado. Valeu.